Eu cheguei no ponto, ô Glauco, que recuar já não é mais uma opção, mano. Cara, que soltou essas ideias aí por mão da geral, os caras já mandou me amarrar. Aí os caras iam te passar. E com os caras me passar. Aí nós eu fugi do tribunal do crime, consegui correr. Um mês, 40 dias me escondendo, irmão. Mudando de casa em casa, me escondendo ali. Aí lá na delegacia eu falei com o policial, durante que ele falou isso aí pra mim. Tu sabe que na América do Sul o PCC tem força, né? E aí, como é que tu vive aí? Aí eu passei por 3 países da América do Sul, frio, fome, tudo mais, e tô vivo aí, até hoje. Antes de morrer, eu vou fazer um vídeo, vou falar pra todo mundo que é esse PCC, que ele é PCC, pra todo mundo que é esse PCC, mano. Tu já tá esperando, então, em algum momento a morte, né? Podemos falar isso? Em algum momento a morte. Qual é a pena pro PCC? 7 picaretadas. 7 picaretadas. Frank, conhecido nas redes sociais como um ex-integrante do primeiro comando da capital, PCC, é uma figura enigmática que se apresentou ao público como alguém com uma história marcada pelo crime e pela vida dentro das facções criminosas. Mas quem é Frank realmente? O que há por trás desse homem que decidiu expor sua trajetória em um ambiente virtual, onde a vida real e a imagem pública frequentemente se confundem? A história de Frank é uma mistura de mistério e revelação. Nascido em um contexto social difícil, como muitos outros indivíduos que se veem envolvidos em questões de violência e criminalidade, ele começou a ser conhecido pela sua participação, supostamente, no PCC, uma das maiores facções criminosas do Brasil. No entanto, as afirmações que fez ao longo de suas aparições nas redes sociais têm sido recebidas com ceticismo, e não há provas concretas que confirmem sua ligação com a facção, o que coloca em dúvida a veracidade de suas palavras. Frank se tornou uma figura de destaque na internet ao compartilhar relatos detalhados sobre a vida dentro do PCC e os desafios que enfrentou dentro do mundo do crime organizado. O conteúdo que produz é carregado de uma perspectiva interna sobre o funcionamento da facção e as implicações sociais da violência e do tráfico de drogas. Ao longo de suas transmissões ao vivo e postagens, ele descreve com vivacidade os aspectos mais sombrios dessa realidade. Ele fala sobre as regras não ditas que governam a vida dentro do PCC, sobre lealdades e traições, e sobre as escolhas difíceis que ele teve que fazer em uma vida que, segundo ele, estava predestinada ao crime. O nome Frank se espalhou pela internet por meio de seus vídeos e transmissões, onde compartilha histórias impactantes, muitas vezes carregadas de uma tensão palpável. Seus relatos começaram a atrair uma audiência crescente, principalmente aqueles que, de alguma forma, se sentiam atraídos por relatos reais de vida no crime. Mas apesar da popularidade que conquistou, Frank não é apenas um contista de histórias. Ele também se apresenta como alguém que busca uma mudança de vida, tentando abandonar os caminhos do crime e reconstruir sua identidade. As postagens e vídeos de Frank se tornaram uma janela para o mundo do crime organizado, com um toque de realidade que muitos consideram perturbador. Ele fala com franqueza sobre os horrores de sua vida no PCC, mas também compartilha o que, para ele, foi um processo de autoconhecimento e reflexão. Essa mudança de narrativa, de criminoso para alguém tentando se reinventar, foi o que fez sua história se destacar nas redes sociais. Muitos se perguntam, até onde vai a autenticidade de suas declarações? Seriam elas mais um meio de se manter relevante na busca por fama e validação, ou um genuíno esforço de mostrar a complexidade de sua jornada de vida? Frank, em diversos momentos, sugere que o crime é uma escolha imposta pelas circunstâncias e que, embora tenha se envolvido com o PCC, ele agora deseja buscar uma nova trajetória, mais focada em sua própria reabilitação.
No entanto, é importante ressaltar que, mesmo com todas as revelações que fez, o passado dele permanece nebuloso. Não há provas que confirmem sua conexão com o PCC, e muito do que ele afirma ainda está cercado de incertezas. A maneira como Frank foi absorvido nas redes sociais é emblemática do fascínio público por histórias que desafiam a ordem social. Ele é, ao mesmo tempo, uma figura de perigo e de reconstrução. A audiência, especialmente nas plataformas de vídeo ao vivo, se tornou fã de suas falas, que mesclam o realismo brutal do crime com uma tentativa de ressignificação pessoal. Ele conseguiu construir uma narrativa na qual a violência do passado encontra um espaço de redenção no futuro. Mas o que fica para o público é sempre a dúvida: até onde ele realmente mudou? E até onde o personagem de Frank, o ex-criminoso, ainda precisa ser desmontado? Porém, uma coisa é clara: Frank não é um exemplo convencional de um ex-criminoso tentando ganhar a redenção, mas antes, ele se coloca como alguém que ainda está imerso em um turbilhão interno de desejos conflitantes. A autenticidade de sua transformação, ou a falta dela, é um debate constante entre seus seguidores. Para muitos, ele é um herói, uma prova de que até os mais perdidos podem se reerguer. Para outros, ele é uma personagem, construindo uma narrativa de ex-criminoso apenas para ganhar relevância e alcançar a notoriedade. As redes sociais amplificaram sua voz, transformando-o em uma figura pública controversa. O que começou como uma busca por aceitação dentro de um espaço digital, logo se transformou em uma plataforma para debate sobre segurança pública, crime organizado e a vida das pessoas envolvidas nessas atividades. Frank passou de um anonimato completo para se tornar um ícone de um mundo subterrâneo, que muitos gostariam de entender, mas poucos têm coragem de explorar profundamente. É importante entender que, na era digital, qualquer pessoa pode se tornar uma figura conhecida, mas ao mesmo tempo, qualquer história, por mais real que pareça, sempre será interpretada através de filtros. No caso de Frank, a verdade sobre sua vida e sua ligação com o PCC continua sendo um mistério, e cada novo vídeo publicado gera novas perguntas sobre sua jornada. Até onde ele é verdadeiro consigo mesmo? Até onde sua narrativa é apenas mais uma criação do mundo das mídias sociais? Essas são questões que seguem sem resposta, mas são essenciais para entender como Frank se tornou uma figura tão influente, mesmo sem uma confirmação plena sobre seu passado. No entanto, é impossível negar que sua história, seja ela real ou não, é uma representação vívida de um Brasil marcado pela desigualdade social, pela violência e pelas oportunidades limitadas. O apelo de sua narrativa não é apenas sobre o crime ou a facção, mas sobre como os indivíduos tentam encontrar sentido e pertencimento em um mundo muitas vezes indiferente. É esse apelo que mantém Frank, o homem que se apresenta como ex-integrante do PCC, sempre em foco, provocando reflexões sobre redenção, identidade e as margens da sociedade. A jornada de Frank, o homem que se apresenta como um ex-integrante do PCC, não é apenas marcada por sua ascensão ao mundo do crime, mas também pelas consequências drásticas de sua tentativa de mudança. Ao expor sua história nas redes sociais, Frank não apenas conquistou uma audiência vasta, mas também abriu a porta para um turbilhão de impactos em sua vida pessoal e na forma como a sociedade o enxerga. O que muitos não sabem, entretanto, é o preço que ele pagou por essa exposição e pelas escolhas que fez em busca de redenção. Família e filhos. Laços quebrados. Quando Frank decidiu deixar o mundo do crime, uma das primeiras coisas que buscou foi reatar os laços com sua família. Seus filhos, que haviam crescido em um ambiente marcado por sua vida no crime, eram um dos maiores motivos que o impulsionaram a tentar mudar. Porém, essa tentativa de reintegração familiar não foi fácil.
Os anos de afastamento e a vida conturbada de Frank geraram desconfiança e feridas que não se curam rapidamente. Sua família, especialmente seus filhos, precisaram lidar não apenas com o peso do passado, mas também com a constante exposição pública de sua história. Apesar de suas intenções em se tornar uma pessoa melhor e mais presente para seus filhos, Frank não foi facilmente aceito. A desconfiança, tanto de familiares quanto de amigos próximos, criava um muro difícil de transpor. Cada passo de sua mudança era vigiado e questionado, e as tentativas de resgatar a confiança das pessoas ao seu redor eram constantemente desafiadas pela sombra de seu passado. A reconciliação foi, e ainda é, um processo doloroso e complicado, onde o arrependimento se mescla com a sensação de que talvez as feridas do passado sejam profundas demais para que a cura seja rápida. Arrependimento e redenção, a busca pela mudança. Ao longo de sua jornada de transformação, Frank foi enfático ao expressar arrependimento por suas ações passadas. Ele não tinha vergonha de admitir que, na sua visão, fez escolhas erradas que resultaram em perdas irremediáveis, tanto pessoais quanto sociais. Nos vídeos que publicou, Frank compartilhou abertamente o vazio que sentiu enquanto estava imerso no crime, e como a sensação de poder que o envolvia foi substituída por um desejo intenso de mudança e de reconstrução de sua identidade. Esse desejo de redenção, de sair do ciclo vicioso do crime e se tornar uma pessoa melhor, era o combustível que movia sua vida para frente. Mas, como ele mesmo apontou em diversas ocasiões, essa transformação não é simples. O peso do que ele fez no passado nunca se dissipa completamente. Ele se via como alguém marcado por suas escolhas, e essa marca muitas vezes o impedia de alcançar a paz interior. A busca por uma nova vida foi repleta de altos e baixos. Ele falava sobre a dificuldade de se afastar do antigo mundo, da tentação de voltar ao que lhe era familiar, mas também compartilhava os momentos de triunfo, pequenos, mas significativos, em que sentia que estava, de fato, superando a pessoa que um dia foi. Em seus vídeos, Frank deixou claro que, embora ainda carregasse os fantasmas de seu passado, estava determinado a se redimir. Ele falava com sinceridade sobre suas falhas, e como a vida no crime não o trouxe a felicidade que ele pensava que encontraria. Ao contrário, revelou que o caminho para uma vida plena estava na honestidade consigo mesmo e com os outros, algo que ele sentia falta enquanto fazia parte da facção criminosa. Aproximação com a polícia, um caminho controverso. A busca pela redenção de Frank, no entanto, não foi isenta de controvérsias. Ao longo do tempo, ele começou a se aproximar das autoridades policiais. Frank revelou publicamente que passou a colaborar com a polícia, oferecendo informações sobre o funcionamento interno do PCC e fornecendo detalhes valiosos sobre atividades criminosas. Essa aproximação com as autoridades, para muitos, foi um sinal claro de sua tentativa de mudar de vida e de contribuir para a diminuição do crime organizado no Brasil. Mas, para outros, a sua colaboração parecia algo calculado, uma maneira de se manter relevante e até mesmo ganhar proteção. Alguns críticos questionaram se a verdadeira intenção de Frank era genuína ou se ele estava apenas usando sua colaboração com a polícia como uma forma de garantir segurança pessoal em meio às ameaças constantes. A imagem de Frank, então, se tornava cada vez mais controversa. Ele era visto como alguém que buscava a redenção ou como alguém manipulando sua própria história em benefício próprio. Sua relação com as autoridades trouxe à tona discussões sobre o conceito de lealdade. Lealdade à sua antiga facção, lealdade à sua família e, acima de tudo, lealdade a si mesmo. O preço da fama, ameaças e perseguições. A fama que Frank conquistou nas redes sociais teve um preço alto. Ao se expor publicamente e compartilhar detalhes de sua vida no crime, ele não apenas atraiu uma audiência fiel,
mas também se tornou alvo de represálias. Frank começou a afirmar que sua vida estava em risco e que, por causa de sua colaboração com a polícia e da exposição de sua história, ele havia sido decretado pela facção criminosa. Membros do PCC, segundo Frank, tinham ordens de matá-lo, o que o forçou a viver em constante movimento, trocando de residência e vivendo de forma oculta para evitar ser encontrado. Embora as alegações de Frank sobre a ordem de sua morte tenham sido amplamente discutidas e questionadas, a gravidade de suas palavras não pode ser ignorada. Afinal, o Brasil já viu inúmeras histórias de ex-integrantes de facções que sofreram as consequências de romperem com o crime. O medo constante de represálias e a necessidade de viver escondido tornaram-se parte do seu dia a dia. Para muitos, as ameaças de morte que Frank diz ter recebido são uma realidade cruel. Para outros, são apenas parte de um jogo para manter a atenção do público e garantir a continuidade de sua popularidade na internet. A morte decretada, realidade ou estratégia? O cerne da questão que ronda Frank e sua história é se a ameaça de morte decretada é real ou uma parte estratégica de sua narrativa. Em suas postagens, ele detalha o medo constante, descrevendo a sensação de estar sendo caçado por uma facção que o considera um traidor. Essa retórica de morte decretada fez com que muitos de seus seguidores se sentissem empáticos com sua causa, enquanto outros questionaram sua credibilidade. A dúvida persiste: até que ponto Frank realmente corre risco de vida e até onde ele exagera ou manipula a situação para ganhar a simpatia do público. O impacto da fama e o fardo da exposição. Frank se tornou uma figura conhecida nas redes sociais com sua história de superação e busca por redenção, servindo como uma narrativa cativante para muitos. No entanto, o impacto da fama também trouxe consigo um fardo imenso. O que começou como uma tentativa de reconstruir sua vida e se afastar do crime, se transformou em uma exposição constante de sua vida pessoal, com todos os altos e baixos sendo acompanhados por milhares de pessoas. Cada vídeo que Frank publicava gerava reações intensas, tanto positivas quanto negativas, tornando-o um alvo fácil de críticas, julgamento e, claro, a constante pressão por mais conteúdo. Sua história, marcada por uma tentativa de transformação, continua sendo um ponto de debate. Seria a sua mudança verdadeira ou uma estratégia para manter sua relevância em um mundo onde a fama digital pode ser efêmera? A linha entre a realidade e a criação de uma narrativa convincente é tênue, e a jornada de Frank ilustra como a exposição nas redes sociais pode alterar a percepção que o público tem de uma pessoa, ao mesmo tempo em que amplifica as consequências de suas ações, tanto no presente quanto no futuro. Frank, ex-integrante do primeiro comando da capital, PCC, viu sua vida mudar drasticamente após a decisão de expor sua história ao público. O que parecia ser uma chance de se redimir e construir uma nova identidade longe do crime, se transformou para ele em um pesadelo contínuo. Sua tentativa de deixar o mundo das facções e se tornar uma pessoa de bem, de se afastar do passado criminoso e oferecer sua experiência para ajudar outros, trouxe consigo um preço imenso: a necessidade de viver como um fantasma, escondido, com a sensação de estar sendo caçado a todo momento. O preço da exposição, a necessidade de viver escondido. Após fazer públicas suas alegações sobre a sua vida dentro do PCC, Frank não apenas chamou a atenção de milhares de pessoas que o viam como uma figura de redenção, mas também despertou o ódio e a vingança de quem fazia parte de sua antiga vida. O PCC, uma das facções mais poderosas e temidas do Brasil e da América Latina, não perdoa deserções ou traições. Para Frank, a exposição na mídia se transformou em um pesadelo em que, ao invés de encontrar aceitação e redenção,
ele foi condenado à fuga constante, sempre se mudando de endereço e vivendo em lugares onde sua identidade pudesse ser protegida, mas nunca de forma permanente. Hoje, Frank vive de forma nômade pela América Latina, mudando-se frequentemente de um país para o outro em uma tentativa desesperada de escapar das ameaças de morte que a facção teria decretado contra ele. O PCC tem raízes profundas em diversos países da América Latina: Brasil, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela. E seu alcance é tão vasto que, mesmo fora do Brasil, Frank não está seguro. A facção possui conexões e aliados espalhados por todo o continente, o que torna qualquer tentativa de se esconder em um lugar permanente quase impossível. A vida de Frank tornou-se uma constante busca por refúgio. Ele passou a viver como uma espécie de fantasma, sem um lar fixo, sempre em alerta, sempre temeroso de ser encontrado. Essa fuga constante não é apenas uma mudança física de um local para o outro, mas uma transformação psicológica profunda que corrói sua paz de espírito. O medo de ser caçado é uma sombra que o persegue constantemente, e para ele, a sensação de estar em um lugar seguro nunca é mais do que uma ilusão temporária. O perigo imediato, a capacidade do PCC de se expandir. O primeiro comando da capital não é apenas uma facção criminosa, é uma organização transnacional com uma estrutura que atravessa fronteiras. O PCC não se limita às favelas brasileiras, mas se espalhou por toda a América Latina, onde estabelece um controle sobre atividades ilícitas, como tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro. Sua presença em diversos países torna qualquer tentativa de fuga ainda mais arriscada. Se Frank acredita que fugir para fora do Brasil garantiria sua segurança, ele logo descobriu que, ao contrário, se tornou ainda mais vulnerável. A facção tem uma rede de contatos em várias nações, incluindo países onde suas atividades são quase invisíveis às autoridades locais, o que lhes permite agir com impunidade. Para Frank, isso significa que não importa o país para onde ele vá, a sombra do PCC o seguirá. Mesmo que ele mude de endereço, sua vida está sempre em risco e qualquer erro ou deslize poderia ser fatal. Frank está então preso em uma espiral de medo e incerteza, sem saber até onde sua fuga pode ir. A morte que ele teme não vem apenas de um lugar ou de uma facção específica. O PCC é uma organização descentralizada e seu alcance é tal que, ao fazer parte desse mundo, Frank se tornou um alvo global. Não há mais um local seguro. A América Latina, onde ele buscou refúgio, está saturada de facções e interesses conflitantes e o perigo pode surgir de qualquer lugar. Ser um ex-integrante do PCC não é algo que se deixe para trás facilmente. É uma marca, uma sentença de morte que pode ser executada a qualquer momento, em qualquer lugar. Há dúvida sobre a realidade das ameaças. Frank, ao longo de sua exposição nas redes sociais, detalhou inúmeras vezes que foi alvo de uma sentença de morte decretada pelo PCC por conta de sua colaboração com a polícia e pela traição à facção. No entanto, enquanto suas palavras causaram grande repercussão e geraram uma onda de empatia entre seus seguidores, também levantaram muitas dúvidas sobre a veracidade de suas afirmações. Seria ele realmente um homem à beira da morte, sendo caçado por uma das facções mais poderosas do mundo? Ou estaria ele exagerando a situação, criando uma narrativa mais dramática para se manter relevante na mídia? A linha entre a realidade e a autopromoção é uma das mais difíceis de se traçar no mundo digital. Por um lado, as ameaças de morte feitas por facções criminosas são reais e podem ser devastadoras, como vimos com diversos ex-membros que realmente sofreram as consequências de seus atos. Por outro lado, Frank sabia que sua história, repleta de perigo e tensão, atraía atenção e audiência, especialmente no universo das redes sociais,
onde o drama é muitas vezes mais valorizado do que a verdade nua e crua. A verdade é que ninguém sabe ao certo o quanto Frank está realmente em perigo. Ele pode estar sendo perseguido de fato, ou suas alegações podem ser uma forma de manter a narrativa de um homem em fuga, um herói do crime, que ao buscar redenção, agora enfrenta as consequências de suas escolhas. A dificuldade de se verificar essas alegações torna impossível dizer com certeza o que é real e o que é manipulação. O custo da exposição, fama e perseguição. A grande ironia da vida de Frank é que a mesma exposição que ele buscou para compartilhar sua história e conquistar a redenção também foi a causa do seu tormento. Ao se tornar uma figura conhecida na internet, ele atraiu não apenas seguidores, mas também inimigos e vigilantes, todos atentos aos seus passos. Sua fama nas redes sociais, ao invés de ser uma ferramenta de reintegração, se tornou uma faca de dois gumes. O preço que Frank pagou por sua exposição foi muito mais do que ele poderia antecipar. O PCC, como uma organização criminosa poderosa, não poderia deixar passar em branco a traição de um de seus membros, especialmente quando ele se expõe publicamente, relatando informações internas e ajudando as autoridades. A facção provavelmente considerou que a única forma de manter sua autoridade e controle seria punir Frank severamente. E essa punição, nas palavras de Frank, seria sua morte. Para ele, isso não é apenas uma ameaça vazia. É uma constante presença, uma sombra que o persegue onde quer que vá. Agora, Frank vive sob a constante ameaça de ser encontrado, de ser caçado. A cada novo vídeo, a cada nova postagem, ele coloca mais lenha na fogueira de sua própria perseguição. Mas será que ele realmente corre o risco de perder a vida? Ou está criando uma narrativa que, de certa forma, o mantém relevante no cenário da mídia e das redes sociais? Será que a vida como fantasma é realmente necessária? Ou será que Frank exagera, alimentando um mito que ele próprio criou para sobreviver, tanto fisicamente quanto em sua imagem pública? A trajetória de Frank, ex-integrante do primeiro comando da capital, PCC, é uma narrativa de escolhas, arrependimentos e consequências profundas. Sua decisão de expor sua história nas redes sociais, buscando uma nova identidade longe do crime, acabou colocando-o em uma posição extremamente vulnerável. O preço que ele pagou por sua exposição foi alto, e sua vida, marcada pela tentativa de reabilitação, foi tragicamente moldada pela violência e pelas ameaças do passado. O preço da fama e a necessidade de fugir Frank, ao se expor publicamente e compartilhar os detalhes de sua trajetória no PCC, imaginou que estaria fazendo algo positivo, alertar os jovens sobre os perigos das facções criminosas e, talvez, encontrar uma maneira de redimir-se. No entanto, essa exposição teve um impacto devastador em sua vida. Ao invés de alcançar a aceitação e o perdão, Frank se tornou um alvo. Ele não apenas foi rotulado como traidor, mas sua vida foi colocada em risco pela facção a qual pertencera por tanto tempo. Após declarar que havia sido decretado pelo PCC, Frank foi forçado a viver como um fugitivo. Sua tentativa de escapar, de abandonar os caminhos do crime e se reintegrar à sociedade, se transformou em uma luta pela sobrevivência. Sua decisão de se esconder em diferentes locais da América Latina ilustra o quanto sua vida está em constante movimento e alerta. O PCC, com suas raízes profundas e uma rede de influência que se estende por vários países da região, torna essa fuga ainda mais desafiadora. Não importa onde Frank vá, o PCC está em todos os lugares. Países como Paraguai, Bolívia, Colômbia e Venezuela têm sido locais de refúgio temporário para ele, mas também lugares onde o risco de ser encontrado é real. A facção criminosa, com sua estrutura descentralizada, tem uma rede de contatos que atravessa fronteiras, o que faz com que qualquer lugar na América Latina possa ser o próximo alvo de sua perseguição. A realidade das ameaças. Mito
ou realidade? Um dos aspectos mais complicados dessa história é a dúvida que paira sobre a veracidade das ameaças que Frank afirma ter recebido. Por um lado, as facções criminosas, como o PCC, são conhecidas por sua brutalidade e capacidade de eliminar qualquer um que se oponha a seus interesses. Membros que desertam ou colaboram com as autoridades frequentemente pagam com suas vidas, o que torna as alegações de Frank plausíveis. No entanto, por outro lado, a constante exposição de sua história nas redes sociais também levantou questões sobre a autenticidade de suas afirmações. Alguns questionam se ele está realmente sendo perseguido ou se está utilizando a ameaça de morte como uma maneira de manter sua relevância, alimentar o drama de sua narrativa e garantir que o público continue interessado em sua jornada. Frank, ao longo de seus vídeos, compartilhou o medo constante de ser encontrado, de ser caçado por aqueles que ele considera sua antiga família criminosa. Mas será que essa ameaça é real ou ele está apenas alimentando o mito da perseguição para se manter relevante em um mundo saturado de figuras públicas? A falta de provas concretas deixa espaço para especulações e dúvidas. Mesmo assim, a realidade de viver com medo, de ter sua vida constantemente em risco, não pode ser ignorada. Independentemente de sua narrativa ser exagerada ou não, o fato é que Frank viveu e continua vivendo sob uma pressão constante, em uma busca desesperada por sobrevivência. O impacto da exposição nas redes sociais. A fama que Frank conquistou nas redes sociais trouxe consigo uma grande responsabilidade, mas também o isolou ainda mais. Ele se tornou um símbolo da redenção para alguns e uma figura controversa para outros. Sua exposição nas redes sociais permitiu que ele compartilhasse sua história com o mundo, mas também o tornou vulnerável a ataques, tanto de ex-companheiros de facção, quanto de pessoas que duvidam de sua transformação. Sua jornada, marcada por altos e baixos, trouxe consigo um debate constante sobre a veracidade de suas intenções. Por um lado, ele atraiu um grande número de seguidores que se sentiam tocados por sua história de superação. Muitos viam em Frank uma prova de que era possível mudar, mesmo após uma vida de crime. Por outro lado, ele também se tornou alvo de críticas ferozes. Muitos o acusaram de tentar se beneficiar de sua história, manipulando a narrativa para ganhar simpatia e notoriedade. A exposição nas redes sociais, que inicialmente parecia ser uma ferramenta de transformação e ajuda, tornou-se um peso, uma arma de dois gumes que o expôs a um público sedento por drama e autenticidade. Além disso, a pressão por manter essa imagem pública de alguém que estava tentando se redimir acabou por agravar ainda mais sua situação. Em vez de encontrar apoio genuíno, Frank encontrou um palco onde suas falhas, medos e inseguranças eram constantemente analisados e julgados. Cada novo vídeo, cada nova postagem era um lembrete de que sua jornada estava longe de ser fácil ou definitiva. A realidade do PCC, expansão e poder. O PCC não é apenas uma facção criminosa, mas uma organização transnacional com uma força e uma presença que atravessa fronteiras. Sua atuação se estende além do Brasil, alcançando países como o Paraguai, Bolívia e Colômbia, onde controla rotas de tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. Esse poder de alcance transnacional torna a fuga de Frank extremamente difícil. Mesmo que ele consiga escapar de um país, o PCC tem agentes e aliados em vários lugares, o que torna impossível encontrar um local seguro para viver de forma permanente. A realidade do PCC e de suas operações transnacionais demonstra o quão arriscado é tentar se desvincular da facção e recomeçar a vida longe do crime. A facção não apenas opera dentro das fronteiras do Brasil, mas tem uma rede de influência que atinge diversos países da América Latina, o que aumenta a sensação de que Frank está preso em uma espiral de medo e perseguição que não tem fim. A jornada de superação e a busca por redenção. No final das contas, a história de Frank não é apenas sobre sua tentativa de fugir de um passado sombrio,
mas sobre a luta constante para se reinventar e reconstruir sua identidade. Para ele, a única maneira de escapar das sombras do PCC e de sua própria história é continuar buscando uma vida melhor, mais honesta e mais digna. Isso envolve não apenas a mudança de endereço físico, mas a transformação interna de alguém que tenta se afastar de uma vida de crimes, de violência e de traição. No entanto, essa busca por redenção não é simples. Cada passo de sua jornada é marcado por desafios internos e externos. A pressão de sua exposição nas redes sociais, o medo constante de ser encontrado e a dúvida sobre sua verdadeira mudança de vida são obstáculos imensos que Frank precisa enfrentar todos os dias. Sua história de superação, portanto, não é apenas uma busca por uma vida sem o crime, mas uma luta interna contra os próprios demônios do passado. O futuro de Frank permanece incerto. As ameaças que ele enfrenta são reais, mas também o são os questionamentos sobre sua autenticidade. A linha entre a verdade e a criação de uma narrativa que alimenta a fama e a relevância nas redes sociais é tênue, mas uma coisa é certa: o preço da exposição foi alto demais para Frank. E talvez o maior desafio de sua vida seja agora encontrar uma maneira de viver em paz consigo mesmo e com aqueles que ele deixou para trás.